Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renan e hoje eu tenho uma informação crucial que pode transformar completamente a maneira como você lida com as suas finanças como motorista de aplicativo. Acredite, muitos estão focando no lugar errado e nem se dão conta disso. Passam a maior parte do tempo procurando novas táticas para aumentar o faturamento, fórmulas mágicas para ganhar mais dinheiro, macetes, bugs e acaba ignorando o verdadeiro segredo que poucos motoristas usam para melhorar seu lucro líquido. Renan, o que é isso? Lucro líquido? Eu nunca ouvi falar. Lucro líquido é o que sobra no seu bolso depois de você tirar todos os custos referentes ao seu trabalho. Eu te garanto que, se você passar a enxergar os números dessa forma, alinhado com uma boa estratégia, que eu já passei aqui no canal, amanhã mesmo você já tem resultado positivo. Ainda mais, cara, nos dias de hoje, com os aplicativos baixando cada vez mais nosso repasse e obrigando você a ficar preso a mais horas na rua para faturar o mesmo valor de sempre, porém com mais despesas, sempre aumentando seus custos. Você quer saber qual o erro que está sabotando seus resultados e corrigi-lo agora mesmo? Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te revelar pode ser a solução do seu problema financeiro. Vamos lá, pessoal! Muita gente se deixa levar por números altos de faturamento que vê na internet, vê nos grupos de motoristas, acreditando que isso é sinônimo de ganhar dinheiro. E acaba que deixa de lado os cuidados que tem que ter com as despesas. Presta atenção! É aqui que está o verdadeiro macete, o verdadeiro bug do sistema sobre ganhar dinheiro nesse ramo. Não é fazer R$700 em um dia, não é fazer R$1.000 em um dia, nem trabalhar 6 dias, 7 dias na semana, trabalhar 15 horas por dia, que vai fazer sobrar dinheiro na sua vida. Cara, 90% dos motoristas apenas liga o aplicativo, se direciona para sua área de atuação e sai correndo para a rua para tentar fazer o maior valor possível. Quando vemos números impressionantes de ganhos, é fácil se empolgar e querer alcançar o mesmo patamar. Porém, o que todo mundo esquece, cara, o que muitas vezes não é mostrado, são os custos envolvidos para atingir esses valores. Você já parou para calcular qual é o seu lucro real depois de tirar todas as despesas? Será que todo esse esforço que você está fazendo hoje está valendo a pena? Será que você está trabalhando duro para ganhar dinheiro ou apenas cobrindo os custos sem gerar lucro nenhum? Para saber disso, vamos lá ver quanto você está gastando para produzir um KM. Eu vou começar aqui calculando com vocês dois momentos diferentes que eu tive como motorista de aplicativo. Um deles é o momento de hoje, que eu trabalho com um Fastback rodando no Black. E o segundo momento é quando eu trabalhava lá atrás com um Voyagezinho, que eu rodava no X e Comfort, depois ele passou a ser só X. Primeiro, quanto eu gasto para produzir? Sim, meus amigos, produzir. Eu vejo isso tudo aqui como uma empresa que produz quilômetros e vende para o cliente. Ou seja, quanto eu gasto para produzir um quilômetro rodando com o Fastback 1.0? Primeiro custo de todos, gasolina. Essa aqui é a minha planilha financeira de ganhos e gastos. Ela é bem basiquinha, eu ainda vou atualizar. E se vocês tiverem interesse, até disponho ela para download. Como vocês podem ver, cara, meu consumo, na maior parte ali do tempo, fica perto de 13 km por litro. Ou seja, eu vou pegar os 5,65 que eu pago na gasolina e dividir pelos 13 km por litro. Vai dar um total de 0,43 centavos por km. Isso é quanto eu gasto de gasolina para produzir 1 km. Encare isso aqui, cara, como se fosse uma receita de bolo. Você vai vender um bolo, mas tem que produzi-lo primeiro. Você gasta com farinha, ovos, fermento. Primeiro você descobre quanto custou fazer esse bolo, quanto você gastou com cada ingrediente. Depois você põe o seu valor em cima disso com a sua margem de lucro. Para você ver, o segundo custo que eu tenho aqui, pneu. Ninguém conta pneu, cara, é impressionante. Custo com pneu é fácil de você calcular, né? Você pega o valor do seu jogo, que no meu caso é R$1.200, e divide pelos 60 mil quilômetros que ele roda, né? Que a empresa diz que ele roda. Isso vai te dar um custo por km de 2 centavos. Se por um acaso você passar dos 60 mil e ainda tiver pneu para rodar, você pode zerar esse custo no seu dia, já que o valor do pneu, o valor do jogo, você já fez. Terceiro custo, revisão. Cara, a revisão é a mesma coisa. Você vai pegar o custo dela e dividir por 10 mil quilômetros. Eu ainda não pago revisão, já que eu fechei um pacote que cobre até a 5ª revisão do carro. Mas se eu fosse fazer por fora, eu gastaria cerca de R$400 para fazer a revisão total. Sabendo disso, meu custo com revisão sairia a 4 centavos por km. O outro custo é a manutenção. Aqui já fica mais difícil, porque a manutenção varia muito. Esse mês você pode não gastar nada, no próximo mês você gasta 1.500, aí fica 3 meses sem gastar, sem fazer manutenção. Então, como que eu faria aqui? Eu pegaria uma média mensal, por exemplo, R$500 por mês, que é o que eu gastava com Voyage, e dividiria isso
na média de km rodado pelo mês. Como ainda não faço manutenção, cara, não vou pôr nesses custos aqui. E por último, temos custos fixos, financiamento, seguro e IPVA. No mês, esses custos somados dão um total de 2.168. Dividido pela quantidade de km que eu rodo, né, que é aproximadamente uns 3.500 por mês, dá um valor de 0,61 centavos por cada km rodado. Então, juntando tudão, gasolina 43 centavos, pneu 2 centavos, revisão 4 centavos, custos fixos 61 centavos. Meu custo total para produzir um km é de 1,10 com o Fastback. E agora que vem o macete, pessoal, presta atenção. Eu gosto de pôr um limite mínimo de ganho, uma regra minha, que é de 60% de lucro em cima do bruto. Para calcular por quanto eu preciso vender meu KM para o cliente, eu preciso fazer um cálculo de faturamento. Esse cálculo de faturamento é bem chato de fazer, é complicado, por isso eu fui lá e perguntei para o ChatGPT. Essa aqui é outra ferramenta que eu indico demais você aprender a usar. Não só para te ajudar no seu trabalho, mas na sua vida. Mas o que eu perguntei para o ChatGPT? Eu falei o seguinte: Chat, eu tenho um custo de 1,10 por km. Eu quero saber quanto que eu preciso ganhar por km para ter um lucro líquido de 60%. Ele fez os cálculos por mim e me falou que eu preciso de um ganho de 2,75 por km para ter um lucro líquido de 60%. Ficou alto, hein? Mas no Black é bem possível. O problema é quando a pessoa tem esse custo rodando no X e Comfort ou apenas no X. E nem sempre eu gasto 1,10 para produzir um km, né? Na maior parte das vezes é menos que isso. Por quê? Porque eu pego uma corrida longa, ele faz mais que 13 km por litro. Eu pego uma corrida curta, ele faz mais que 2,75 por km. Então, cara, geralmente, né, eu não preciso fazer 2,75. Mas vamos lá, vamos usar essas condições aqui de 1,10 o km, que fica bem próximo da realidade. Mas agora vamos comparar com os gastos que eu tinha quando eu rodava só no Voyage. Era uma época boa. Lembro que os custos do dia giravam em torno de 20 a 25% no máximo, custo geral. Mas vamos lá, primeiro gasto, combustível. Eu gastava cerca de R$ 1.200 por mês, porque o carro só rodava no GNV. Hoje o preço do GNV está uns R$ 4,35. Com os 14 km que ele fazia, logo, meu custo por km ficava em 31 centavos. Olha que belezinha, 31 centavos de GNV, cara, por km. Pneu era outra coisa que eu economizava muito, cara. Por quê? Porque eu usava pneu Remold. Era bem barato, uma qualidade inferior, né? Só que, cara, eu conseguia fazer ele durar 60 mil quilômetros. Com o valor do jogo do pneu lá na casa dos R$800, que eu pagava entre 190 a 230, né, cada pneu, meu custo de pneu era de 0,013 centavos, ou seja, 1,3 centavos por km rodado. Revisão. Cara, outra coisa muito barata no Voyage era a revisão. Trocando todos os filtros mais o óleo do motor, eu gastava R$190 a cada 10 mil quilômetros. Logo, meu custo por km, cara, ficava na casa ali de 1,9 centavos, quase 2 centavos por km. Financiamento, cara, aqui ele era quitado, então o custo com financiamento zero. Porra, maravilha, né, cara? Carrinho quitado é a melhor coisa que tem para trabalhar nos aplicativos. Seguro. O seguro me custava R$190 por mês. Logo, dividido pelos mesmos 3.500 do Fastback, né? Mesmo rodando mais com o Voyage, meu custo por km ficou em 0,054 centavos. Ou seja, 5,4 centavos por km. IPVA. Cara, o último IPVA que eu paguei do Voyage era ridículo, cara. Ainda mais por se tratar de um carro mais antigo e com GNV. O IPVA que eu paguei dele foi de R$505. Aí o que você tem que fazer aqui? Pega esse valor, divide por 12 meses e esse valor que der, divide por 3.500 km. No meu caso, né? Você divide aí por quanto você roda. No meu caso, eu vou ter um custo com IPVA de 0,01.2 centavos. Ou seja, 0,01.2 ficou estranho, né? Ou seja, eu gasto 1,2 centavos por km com IPVA. Manutenção. Aqui ele realmente tinha bastante. Porém, era barato, cara. Volkswagen. R$500 mensais era a média que eu gastava de manutenção com ele. Então, vou pôr aqui um valor aproximado de 10 centavos por km com manutenção. Somando todas essas despesas, meu gasto para produzir 1 km com Voyage era de 50 centavos. Cara, era muito barato. Creio eu que esse valor é o mais barato que possamos chegar para produzir um km hoje em dia, cara. 50, 60 centavos ali. E eu acho, na minha humilde opinião, que esse custo seria o ideal para você rodar no X hoje. Tendo em mente que esse Voyage que eu tenho, ele alcançaria apenas a categoria X. Desse jeito, cara, você precisaria aceitar corridas acima de 1,25 para ter um lucro líquido de 60%. Olha aí, 1,25, cara. Tem gente aí que faz no X R$2 o km.
Quanto que isso não daria de lucro para ele? Como eu usava a mesma estratégia do Fastback no Voyage, meu lucro líquido chegava a bater ali 80%, 78%. E assim, cara, eu não precisava fazer valores absurdos, né, para se ter uma situação financeira confortável. Agora me diz você aqui nos comentários, é preciso estar no Black para fazer dinheiro? Rodar no Black é garantia de fazer dinheiro? Eu creio que não. O problema todo é que na maior parte dos casos, onde o motorista não consegue ter um bom lucro, é por causa do carro que ele usa. Às vezes a pessoa tem um carro próprio com custo de carro alugado, pô. Quer ver? Geralmente quem roda com carro alugado paga aí 700 por semana, que é um custo único, né? Mais combustível. Ou seja, 2.800 por mês, que dividido pelos 5.000 km da franquia, dá um custo aí de 56 centavos por km com aluguel. Mais o combustível. Imaginando que esse carro faça aí 14 km por litro, que é bem possível, cara, daria um custo aí de 5,65 a gasolina, dá um gasto mensal de R$ 2.017. Divididos pelos 5.000 km, seu gasto para produzir 1 km fica em torno ali de 40 centavos, totalizando 96 centavos para produzir 1 km. Olha só, 96 centavos. Não é porque que você gasta 96 centavos para fazer 1 km que tu pode aceitar a corrida de 1,20. Quer ver só? Nesse caso, o cara rodando só no X, ele precisaria aceitar corridas acima de 2,40 para lucrar 60% em cima do bruto. 2,40 no X. Aqui já ficou bem inviável de trabalhar, você não acha? Você tem um cara que roda com um carro básico, um Voyage, um Onix aí 2014, gastando 50, 60 centavos para produzir 1 km. Ele pode pegar as corridas de 1,25, 1,30 e 40. Você que está rodando ali com um carro alugado, ou então você que tem um financiamento caro de um carro aí mais top, né, que está gastando R$1, 90 centavos aí para produzir 1 km, você já não pode pegar essas corridas. Aí você vai lá criticar o cara que pega. Só que tu não sabe qual é a realidade dele, né? Por isso que eu falo, cara, cada um tem sua realidade. E por que eu coloco 60% como lucro mínimo que você pode ter? Porque é isso que o governo fala pra gente, olha que lindo. Para quem não sabe, a taxação sobre o nosso trabalho no cálculo do imposto de renda tem uma isenção em cima de 40% do bruto. Ou seja, você só é tributado em cima de 60% do que fizer. Justamente porque esses 40% são considerados gastos com o carro. Então aqui já temos uma pequena base, correto? Se você tem um lucro líquido abaixo de 60%, você já está perdendo dinheiro dobrado. Dobrado, porque você está pagando imposto sobre prejuízo, quer ver? Imagina comigo, um motorista consegue fazer 100 mil reais bruto no ano. Vou usar 100 mil aqui só para exemplificar essa ideia. Mas desses 100 mil, apenas 50 mil foi lucro líquido. Apenas 50 mil ele conseguiu colocar no bolso. O que vai acontecer com esse cara? Você vai ser taxado em cima de 60 mil, correto? Porque o governo entende que 40% é gasto. Esse valor já entra na alíquota mais alta que temos, que é 27,5%. Sobre isso, ainda não tem nada definido do governo, também tem a questão do MEI, Carnê-Leão, se você faz o imposto de renda por fora. Enfim, cara, nesse vídeo eu só quero exemplificar o prejuízo. Se quiserem que eu faça um vídeo sobre imposto de renda, me deixa aqui nos comentários, beleza? Mas agora que vem um problema. Desses 60 mil que você foi tributado, 10 mil foram despesas. 10 mil você perdeu, você nem viu esse dinheiro, já que só lucrou 50 mil, né? E sim, cara, você vai pagar o imposto sobre esse prejuízo. O governo não quer saber se os aplicativos baixou os valores da corrida, se você está trabalhando certo, ele quer chegar aí, ó, carcar seu dinheiro. Ou seja, além dos 10 mil reais que era para entrar no seu lucro, que virou prejuízo, agora você ainda vai pagar para o governo R$ 2.750 em imposto sobre esse valor. Se você pegar esses 2.750 e dividir por 12 meses, daria cerca de R$ 230 mensais. Você, cara, já criou uma outra dívida desnecessária. Uma dívida que não existe, mas você criou. Talvez porque não está sabendo trabalhar, talvez porque os aplicativos baixou o valor da corrida, talvez porque seu carro não combina com a categoria que você roda. Olha o prejuízo. É por isso que eu falo, não foque no faturamento, cara. Foque nas despesas. Às vezes, o melhor a se fazer é não fazer nada. Pensa comigo, quantas horas esse cara trabalhou para fazer esses 10 mil reais? Quantas horas ele perdeu de vida para pagar esse imposto de 2.750? Se a média dele foi R$ 40 a hora, ele perdeu 318 horas no ano, cara, por nada. Se ele trabalha 10 horas por dia, foi mais de um mês jogado no lixo. Foi um mês que, se ele não trabalha, ele teria feito mais dinheiro. E é isso que eu quero passar para vocês nesse canal. Eu não vou ensinar vocês a ganhar muito dinheiro com o aplicativo, para comprar aquele carro elétrico de 150 mil, aquele Corolla híbrido de 180, 190 mil. Aqui, cara, eu te mostro que é possível sim, você ter uma vida confortável, ter uma segurança financeira estável, que te permita respirar, cara, quando você quiser. Hoje você não quer trabalhar? Tá beleza, fica em casa.
Quer sair fim de semana com a família? Você vai poder sair, porque sua conta bancária não está vivendo um dia após o outro. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre isso, cara. Sobre como eu organizo minhas contas para sempre pagar tudo nas 3 primeiras semanas. E a 4ª semana sempre vira lucro. Ou seja, eu posso escolher trabalhar e fazer dinheiro, fazer um lucro, ou não trabalhar e descansar essa 3ª semana. Seguindo esses passos, você sempre vai terminar o mês com dinheiro no bolso, ok? Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.